Aqui é o Olavo e hoje nós vamos refletir a respeito do capítulo de Levítico 7. É um capítulo que encerra, né, as ofertas, né, como deveriam ser as ofertas com relação aos pecados, os pecados intencionais, os pecados que não foram intencionais, como que isso deveria ser tratado. E esse capítulo ele diz muito mais, pessoal, que na realidade a santidade e a comunhão elas precisam estar juntas, elas precisam caminhar juntas. Nós precisamos sim estudar, procurar viver de acordo com a Bíblia, mas principalmente comungar com Deus, compartilhar com Deus, com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, com nós mesmos, no nosso dia a dia, para que essa teoria ela esteja em conexão com a prática. Elas precisam estar juntas, elas precisam estar equilibradas, porque senão fica faltando alguma coisa, sabe? E é isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse capítulo de Levítico 7, beleza? Contextualizando o capítulo, como eu disse, esse capítulo ele encerra as ofertas, né? As orientações de ofertas, as orientações que Deus vem dando a Moisés para que ele passe aos sacerdotes com relação às ofertas. Como que deveria ser feito, como que não deveria ser feito. Então você começa com a oferta do holocausto, tá? Que é uma oferta que fala mais sobre o pecado que não foi intencional, mas que deveria ser reparado. Você pode voltar lá nos capítulos anteriores que você vai ver, de acordo com cada capítulo, né, como que deveria ser feito. Depois ele vai para a oferta pacífica, a oferta de comunhão, que é uma coisa linda, né? É uma oferta onde Deus compartilha com você, ele te convida, ele te orienta a participar, a compartilhar daquilo que você se arrepende, o arrependimento sincero, que repara, mas que também abraça, né? Que também dá a oportunidade ao outro de falar, da mesma forma que você ali errou e você dá a possibilidade que ele fala, você procura reparar ali o seu erro de forma sincera, de forma com o seu coração sinceramente. Depois ele parte para uma oferta que fala de respeito, de limites, né? Essa oferta, assim como depois a oferta com relação dos sacerdotes, eu acho que ela fala muito, porque assim, eu vou até adiantar um pouquinho. A dos sacerdotes ela é importantíssima, porque os sacerdotes eles são a ponte, né, entre Deus e os irmãos, né, e nós, vamos dizer assim, e o povo. Então, o comportamento dos sacerdotes, o dia a dia deles diz muito da credibilidade que eles vão ter em passar a palavra de Deus. Você imagina você ser corrigido, você ser chamado a atenção, você ser punido, vamos dizer assim, por um homem que não tinha moral, um homem impuro, um homem que estava sempre incorrendo em erros, em situações constrangedoras, em situações que não os desse credibilidade. É muito difícil de você acreditar, né? Concorda comigo? Deixa no teu comentário aí se é fácil acreditar, por exemplo, nos nossos políticos. É fácil acreditar nos políticos? Eles são representantes do povo, né? Somos nós que votamos neles. Um exemplo bem prático aqui, tá? Mas a gente consegue acreditar no que eles fazem? Por que será, né? Porque as atitudes elas não estão em equilíbrio com aquilo que a teoria exige, ou seja, a prática não é o que a teoria fala, e aí a gente acaba não tendo credibilidade com relação a esses participantes da sociedade tão importantes, mas que, enfim, não tem credibilidade. Esse é um fato. Isso aqui não é uma invenção, não é uma perseguição, é um fato. E a gente está aqui constatando esse fato. Com relação agora à questão da oferta que pertence a Deus, na prática, gente, ele diz assim: a gente não consegue controlar tudo. Nós seres humanos, nós não conseguimos controlar tudo. Nós precisamos entregar na mão de Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, a gente precisa relaxar, precisa estar em paz com isso daí. Nós não controlamos tudo. Tem situações que nós queremos resolver na hora que nós queremos resolver, tem que ser assim, tem que ser porque eu quero que seja assim. E na verdade não é, né? A gente precisa entregar na mão de Deus e agir
na medida em que ele nos dá a oportunidade de agir. Muitas vezes ele dá a oportunidade de você agir, de eu agir, mas a gente não age por algum motivo, ou por medo, ou por paralisia, ou por procrastinação, enfim, simplesmente a gente não age. Tá? Então a gente precisa entender que existem limites, existe o respeito ao limite, a hierarquia. E acima dessa hierarquia não existe coisa acima de Deus. Ele que é tudo. Então a gente precisa entregar assim a Ele e fazer de acordo com o que Ele nos permite fazer. Isso é muito importante saber disso. Tá? Bom, finalizando esse ciclo de ofertas, foi como eu falei. Eu acredito, gente, que santidade e comunhão, que é o título que eu escolhi, eles caminham juntos, tá? Nessa jornada. Porque se você for ver, esse capítulo começa lá no pecado, né? No primeiro pecado, e ele termina praticamente com o perdão. São 6 capítulos que falam lá, começa falando de pecado e finalizam com o perdão. E são pecados, na sua grande essência, pecados não intencionais. Pecados que você comete por ser ser humano, por ser alguém comum. Alguém, você não é... Nós não somos Jesus. O único perfeito foi Ele. Então, nós cometemos e cometeremos e vamos continuar cometendo erros. O que nós precisamos fazer é nos arrepender do erro de coração e procurar não errar novamente, né, pessoal? O fato de a gente ter consciência, né, e não nos culpar porque nós cometeremos novos erros, também não nos tira a responsabilidade de entender, pô, peraí, mas deixa eu tentar evitar esses erros, principalmente aqueles erros que a gente já cometeu. Poxa, se lá atrás eu já cometi o erro de falar mal de alguém, de fazer um comentário negativo, que eu já relatei para vocês aqui a história que aconteceu, vocês podem ver nos capítulos anteriores, né? Eu não vou procurar não fazer de novo isso. Eu vou procurar não fazer. Se eu falava palavrão demais e hoje eu entendo que não é positivo, que não é legal, eu vou procurar não fazer mais. Se hoje eu entendo que não é interessante ser nervoso no trânsito, ser muito estressado e querer isso, querer passar na frente, se eu entendi que isso não é certo, vamos procurar não cometer os mesmos erros. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente já consegue evoluir bastante. E principalmente entender que assim, a nossa santidade, para que ela esteja em comunhão, para que ela possa ser compartilhada, ela tem que ser todo dia, tem que ser honesta. Ela tem que ser principalmente quando ninguém está vendo. Concorda comigo? O que você acha? É por aí? Porque assim, quando as pessoas estão vendo, quando a câmera está ligada, é fácil ser correto, ser perfeito, né? Agir, ter boas atitudes, falar coisas legais. Mas e quando ninguém está vendo? O que eu consumo no meu smartphone? O que eu consumo no meu notebook? O que eu procuro consumir? Notícias positivas, notícias que me melhorem, notícias que me deem mais repertório para passar mensagens positivas às pessoas, ou notícias negativas, notícias promíscuas, notícias pornográficas, conteúdo que só desagrega, conteúdo que só traz coisa ruim. Precisamos perceber e pensar nisso, pessoal. Se nós estamos aqui aprendendo a Bíblia, lendo a Bíblia diariamente, procurando viver de acordo com aquilo que ela nos ensina, nós precisamos colocar em prática isso. Então procurar ter bons costumes. Eu bato nessa tecla, não é ser perfeito, tá, pessoal? Eu não sou perfeito, você não é perfeito, não adianta você tentar que você não vai conseguir. Mas é importante que você procure fazer o seu melhor, procure que dentro do seu coração, que dentro das suas atitudes, tenham coisas boas para você colocar para fora. E para isso acontecer, você precisa ingerir coisas boas para que você bote para fora coisas boas. Se você continua, né? Você quer fazer uma reeducação alimentar, você quer melhorar o teu físico, quer melhorar a sua condição física, se você continua comendo besteiras, você vai colocar para fora besteiras. Se você começa a ter uma alimentação saudável, se você começa a ter uma rotina saudável para o seu corpo e também para a sua mente, com certeza a consequência será que você também dará para o externo
coisas boas, não só fisicamente, ter uma aparência física melhor, mas principalmente o que tem aqui dentro do seu coração vai fazer com que você fale coisas positivas, coisas melhores, coisas que possam ajudar as pessoas, né? Principalmente, às vezes é uma palavra, pessoal. Eu no Uber, muitas vezes acontece comigo isso. Às vezes é uma palavra que eu falo, que eu acho que para mim não teve importância praticamente nenhuma, mas aquela pessoa recebeu ali e falou, caramba, era exatamente isso que eu queria ouvir. Ou seja, Deus te usou para falar aquela palavra. A glória é dele, a glória é de Deus. Ele te usou, mas você estava preparado, você também tem o seu mérito. O mérito maior, e sem comparação, claro que é dele, mas você teve o mérito de estar preparado. Porque muitas vezes ele quer te passar a mensagem, ele quer te usar e você não está preparado, você está com o teu coração fechado, como eu também já tive. Então procura estar atento a isso, procura ter o teu coração aberto, um coração saudável, um coração que esteja bom para receber boas mensagens, boas ações, para que você também possa passar para as pessoas boas ações. Beleza, pessoal? Bom, galera, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, tá? Eu vou pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber aí os vídeos diários. Nós fazemos vídeos diários refletindo um capítulo da Bíblia e procurando viver de acordo com o ensinamento desse capítulo. Por favor, deixe o seu like ele leva, né, ele faz com que o algoritmo entregue para mais pessoas, né, esse conteúdo. E compartilha com um amigo, com uma amiga que você entenda que mereça receber essa mensagem, né? De repente uma pessoa que precisa receber uma palavra, você achou que faz sentido o que eu falei, poxa vida, eu vou mandar para minha amiga aqui que ela está no momento que ela precisa receber uma palavra desse tipo, tá? E comenta, o seu comentário, pessoal, ele é muito importante, porque o seu comentário, ele pode ajudar uma outra pessoa, ele pode me ajudar, certamente vai, e isso faz com que outras pessoas também se interessem em ler a Bíblia, e outras pessoas se interessem em viver de acordo com o que a Bíblia ensina, e você vai poder, você, não sou eu não, você estará espalhando a palavra de Deus para as pessoas. Eu entendo que isso vai ser muito bom aos olhos de Deus, e Deus certamente vai abençoar a sua vida e o seu caminho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a que ficaram por aqui, e até o próximo capítulo, pessoal.